Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos ao vivo, pontualmente, 11 horas em São Paulo. Programa Na Sua Opinião. Você já pode participar. Daqui a pouquinho, as nossas redes sociais, na tela, você já pode mandar sua mensagem pelo Instagram. Se você preferir, você pode também telefonar para participar ao vivo da programação. E qual o tema de hoje? Trabalho infantil. A partir de que idade você acha justo que a pessoa comece a trabalhar? Hoje, a nossa lei no Brasil prevê, em alguns casos, para o menor aprendiz a partir dos 14 anos. Na grande maioria dos casos, a partir dos 16 anos, com algumas exceções. Para trabalhos noturnos, com periculosidade, aí só a partir dos 18 anos. Mas, na sua opinião, a partir de quando a pessoa pode começar a trabalhar? O jovem, o adolescente, ele pode começar a ajudar a família, pode começar a se aperfeiçoar para uma carreira. É necessário esperar até os 16 anos ou ele pode começar antes? E esse é o tema da nossa enquete de hoje. Você vai votar pelo Twitter. Você é contra ou a favor? Contra a pessoa ter que esperar os 16 anos para trabalhar ou a favor? Será que ela pode começar, ela já poderia começar a trabalhar antes dos 16 anos? Então você está vendo agora aí o nosso Twitter, você vai votar e no final do programa nós vamos apresentar o resultado da nossa enquete. E não esqueça, o mais importante é a sua participação e a sua opinião. Nós temos a nossa matéria-tema, nós já vamos rodar e daqui a pouquinho apresentar os nossos convidados. Eu só queria que antes da matéria, lembrar a todos que você pode acompanhar também esse programa online, ao vivo, pelo nosso canal no YouTube. Não só esse programa, também como todos os outros programas já veiculados. Todos os programas se encontram lá. Se de repente você tem um amigo, um parente que não tem acesso à televisão agora, ele pode, através da internet, acompanhar o nosso programa no canal do YouTube. Matéria estando no ponto, vamos rodar. O trabalho infantil é crime e atinge pelo menos 2,4 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos, segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para a Constituição brasileira, o jovem pode trabalhar a partir dos 16 anos, exceto nos casos de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, para os quais a idade mínima é 18 anos. Antes disso, a partir dos 14 anos, é permitido que o adolescente trabalhe na condição de jovem aprendiz. Fomos às ruas ouvir o que as pessoas pensam sobre isso e qual idade elas consideram ideal para o jovem começar a trabalhar. A partir de quantos anos a senhora acha que a pessoa pode começar a trabalhar? Olha, eu comecei 15 anos, então para mim foi ótimo, eu acho que é perfeito, para mim pelo menos foi. E como eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu acho que se não for um serviço explorado, né, eu acho que 14, 15, né, no mundo de hoje, né, 14, 15 anos, tá, eu penso assim, né, porque acho que trabalho nunca matou ninguém. Acho que com 16 anos, né, acho que já é uma idade, a pessoa já consegue analisar o comportamento em geral e trabalhar em si qualquer tipo de serviço, né. Fazendo uma comparação com outros países do mundo, a idade mínima para ingressar ao trabalho pode variar. De acordo com os direitos trabalhistas dos Estados Unidos, a idade mínima para trabalhar depende do tipo de atividade. Crianças de 12 ou 13 anos já possuem autorização para trabalhar como babás, entregadores de jornal e atividades artísticas. A partir dos 14 anos, é permitido que executem trabalhos de rotina não perigosos, como escritórios, lojas, cinemas e restaurantes. A partir dos 16 anos, pode-se trabalhar em qualquer função não perigosa. E a partir dos 18 anos, assim como no Brasil, pode-se trabalhar em qualquer atividade. No Uruguai, a idade mínima é de 15 anos. Na China, a partir dos 16 anos. Nos países da União Europeia, a partir dos 15 anos. E na sua opinião,
A partir de quantos anos o jovem deveria começar a trabalhar? Só um adendo aí, hoje, dia 9 de outubro, foi julgado pelo STF nessa tarde, já formou a maioria entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que manteve válida a cláusula constitucional que prevê a proibição de trabalho antes dos 16 anos. Lógico, ressalvada aquelas hipóteses do menor aprendiz. Então, o julgamento hoje já não terminou, mas já se formou uma maioria de 7 votos sobre esse tema. Então, o STF julgou válida a cláusula constitucional que só pode começar a trabalhar efetivamente a partir dos 16 anos. Eu queria já, agradecendo e apresentar aqui os nossos convidados da noite de hoje. Nós temos o Jimmy Magalhães, que é psicólogo clínico especialista em saúde mental. Muito obrigado por ter aceito o convite, um prazer recebê-lo aqui. É um prazer todo meu estar com vocês aqui. E temos também o doutor Ari Ribeiro. Ele é advogado pós-graduado em Direito Público, Direito do Trabalho e professor. Doutor Ari, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E a nossa querida Priscila. Obrigada, doutor. Mais uma vez aqui sempre conosco para brilhantar o programa com a sua competência, com as suas informações. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, satisfação. E eu já queria, aproveitando, passar a matéria a vocês e um briefing, pelo menos, né? Um ensaio. É justo o menor, antes de 16 anos, não poder trabalhar ou não poder ajudar a família? É uma coisa real com a nossa situação, porque acho que todos os países, né, têm características diversas, diferentes, mais ricos, mais pobres. No Brasil, nós somos um país que enfrenta inúmeras dificuldades, né? Inúmeras dificuldades, e muitas vezes o jovem, antes dos 16 anos, tem que ajudar a família. Queria começar pelo Jimmy. O que você acha a respeito dessa legislação? Olha, como psicólogo, nós temos que olhar para o desenvolvimento dessa criança e as etapas do desenvolvimento. Então, abordar o tema de justiça, de idade mínima, temos que avaliar o desenvolvimento infantil. Se essa etapa, se esse trabalho, né, vir a dificultar ou trazer situações que lá na frente ou no mesmo período dele interrompe essa fase do desenvolvimento infantil. Então, desenvolvimento físico, social, cognitivo e afetivo. Esse trabalho, ele interrompe uma dessas partes, ele furta dessa criança o direito de aprender a brincar, de ter esse espaço. Nesse olhar, Denis, se esse trabalho ele furta isso, não é aconselhável. O Conselho, inclusive Federal de Psicologia, ele pontua juntamente com as autoridades nesse sentido. Agora, é evidente que você vai falar assim, mas tem atores mirins, começam a trabalhar bem cedo. É uma outra forma de trabalho no sentido que é prazeroso, não tem aquela carga de responsabilidade, sem contar dos excessos e sem contar do trabalho escravo, né? Isso nem se fala. Nem se contar. Então, estamos pensando aqui num tipo de trabalho dessa criança que ela não tenha que ter essa obrigação de sustentar uma família ou alguém. Que esse trabalho, esse período seja de aprendizado juntamente com o desenvolvimento infantil. Se eu conseguir conciliar o período de aprendizado juntamente com o desenvolvimento infantil, que ela está em fase de desenvolvimento. Uma criança até os seus 14 anos está em fase de desenvolvimento. Se furtar ela isso, com certeza, como profissional da saúde mental, irá lhe trazer ou a curto prazo ou a longo prazo dificuldades na área emocional. Só um parênteses, doutor. Esse não seria assim o melhor dos mundos? Porque a gente sabe que na realidade, infelizmente, na prática, né, não é o que acontece. Nós temos sempre que abordar, Denis, a partir desse olhar, né, do ideal e do que nós temos. Então, quando a gente vai para esse ideal, para esse olhar, evidente que não é a nossa realidade. As estatísticas, os números mostraram isso, né? Nos depoimentos nós vemos isso. Essas frases como assim, eu nunca morri por trabalhar, ou o trabalho dignifica o homem. Isso é muito importante trazer, mas em que sentido isso é posto, né? Eu não sou contra o aprendizado, sob supervisão, o período, aí o doutor pode entrar muito mais nisso, de tempo, né? Mas desde que isso não furte a criança em desenvolvimento, o caminho dele se desenvolver. Doutor, por favor.
É muito interessante o tema, porque, primeiro, a gente temos que diferenciar o trabalho infantil, o trabalho da criança e o trabalho do adolescente. O próprio ECA, ele deixa muito claro que a criança, considera-se criança até 12 anos incompletos e adolescente a partir dos 12 até os 18. Então, quando nós falamos de crianças, tecnicamente estamos falando de trabalho de adolescente. Trabalho infantil, a Constituição Federal abomina, veta. A minha opinião também é o veto absurdo do trabalho de criança. Agora, quando nós falamos... Desculpa, criança seria até os 12. Até os 12 incompletos, né? Ou seja, 11 anos e meses, né? A partir do momento que ele completa 12 anos, passa a ser um adolescente. Então, vamos tratar do trabalho adolescente à luz do ECA, né? Do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu penso no seguinte, a realidade do Brasil, diferente dos países citados na matéria, até na Europa, na China, é um país de terceiro mundo, que muitas vezes a criança precisa corroborar para ajudar o alimento em casa. Mas a realidade da esmagadora maioria das famílias brasileiras. Essa é a realidade, inclusive o meu caso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, devidamente registrado. Quando veio a emenda constitucional número 20, no ano de 2000, foi quando alterou a Constituição, lá no artigo 7º, que trouxe a seguinte redação: trabalho apenas a partir dos 16 anos, desde que não seja perigoso, insalubre ou noturno. E, a partir dos 14 anos, menor aprendiz. Porém, falta ainda uma cultura de desenvolver melhor esse aprendiz no Brasil. Não tem estrutura para dar a aprendizagem nos termos do ECA, nos termos da CLT, suficiente para trazer esse jovem, para trazer esse adolescente ao mercado de trabalho. Então, mas aí é aquele outro ponto que a gente conversava aqui um pouquinho antes. O telespectador, o contribuinte comum, né? Ele fala, proíbe de trabalhar a criança, mas ele está lá no tráfico trabalhando de aviãozinho, ele está no farol lá vendendo bala, e está com os amigos lá combinando para fazer pequenos furtos, etc. Quer dizer, não proíbem de exercer o trabalho, legalmente, mas também não cuidam do outro lado, né? E fica solto o negócio. Exatamente nesse sentido que a legislação, ela está bem elaborada na teoria, porém, falta uma dedicação do poder executivo, do poder legislativo de melhorar isso e fazer acontecer, porque eu acho bacana, eu comecei a trabalhar com 14 anos, 8 horas por dia em linha de produção. Hoje, o menor aprendiz com 14, ele não pode estar numa linha de produção, ele tem que estar ali sendo introduzido ao trabalho. É bacana, porque vai conciliar com a educação, vai proteger. Porém, a própria legislação fala que todas as empresas têm que ter a cota, no mínimo de 5% e no máximo de 15% de menor aprendiz, para introduzir esse adolescente no mercado de trabalho. Porém, na prática, a gente vê que as empresas não cumprem esse papel. Então, você vê que aonde está uma falha muito grande, Denis, é no Poder Executivo de fiscalizar as empresas, fiscalizar os empregadores de cumprir a legislação e trazer esse menor aprendiz para iniciar um trabalho ali. Priscila. Doutora, eu também já trabalho desde os 14 anos, concordo com o que o senhor disse, a questão está basicamente ali no poder executivo, mas em vários aspectos, no meu ponto de vista, né? Porque também não são criadas políticas públicas para que essas crianças possam ser inseridas, né? A gente não tem nenhuma educação de qualidade para que essas crianças, no melhor dos mundos, como o Jimmy falou, possam estudar e ter aí um tempo
para dedicar, né, realmente ao estudo e chegar, então, aos 18 anos e trabalhar. Necessidade mudou. A gente vive hoje numa sociedade muito diferente do que era já no passado, embora no passado, né, a gente já trabalhava com 14 anos. A gente vê que hoje, doutor, como o senhor falou, nos melhores dos mundos seria de outra forma. Mas hoje, há necessidade da mulher ajudar para colaborar em casa, né, nas despesas de casa, e a gente caminhou ainda mais que há necessidade de que os nossos filhos nos ajudem também. Então, eu acho que... porque eu acho que não tem que ficar uma coisa assim utópica, né? Exato. Porque senão a gente vê assim um mundo cor-de-rosa, olha, não... É o mundo de Alice. O ideal né? seria dessa forma. O ideal, mas nós não vivemos o ideal. Verdade, a gente vê crianças aí se perdendo no tráfico, exato, nas trabalhando drogas, na criminalidade, tráfico. Sendo usados até... Aí não é o tema do nosso programa, mas né, a gente infelizmente sabe que eles são usados até devido à maioridade, para a área penal, porque sabe que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, acho que aqui no Brasil, a gente sempre tem que pensar no seguinte: o ótimo é inimigo do bom. Exato. Né? Então, vamos primeiro operacionalizar o bom. Se for possível, a gente volta para o ótimo, mas não dá para deixar solto. Nós já temos, parece que alguém na linha. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Com Sérgio. Sérgio, você fala da onde, Sérgio? Eu falo de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Minas Gerais, um beijo no coração do povo aí de Minas. E a sua opinião sobre o assunto, Sérgio? Obrigado. Minha opinião, eu sou a favor, sim, doutor. A criança vai a partir dos 12 anos de idade, né? Você... Elas vão trabalhar aqui com carteira assinada, mas está ajudando as crianças no dia a dia, né? Igual a menina acabou de falar agora, está ajudando as mães dos pais de casa. Seria o ideal, né? Então você acha que a partir dos 12 anos de idade a criança já poderia começar a exercer alguma atividade? A idade é suficiente, né? Igual que ela tem de 11 anos. Ela já ajuda a gente muito em casa, com isso botando à vontade, né? Ok, Sérgio. A gente desenvolvendo em casa, ela está desenvolvendo também. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite, Sérgio. Obrigado pelo programa, viu? Boa noite, obrigado. Mais ou menos aquilo que o senhor falava, né? Aí existe a parte que às vezes os pais acham que por estar exercendo uma atividade, mesmo que seja em casa ou numa empresa da família, né? Num pequeno comércio da família, não tem problema. Mas parece que não é bem assim, né, doutor? Então, Denis, se ele se sente, se essa criança, o pai coloca essa obrigação, se o pai está ali treinando, está ali colocando, como até dando um incentivo para ele não tenha tanta cobrança nele, é algo que é produtivo, está aprendendo, está lutando. Agora, se o pai cobra, exige, né? Temos mas depoimentos... eu acho que não é uma questão de cobrar e exigir, é a necessidade. É a realidade. É a realidade do brasileiro hoje. Sim, não estou discutindo isso de realidade. Eu entendo, eu tenho constante na A criança periferia. passar fome em casa porque a família não tem como suprir sim, as necessidades, isso também psicologicamente não abala? Você está falando só de um caso extremo, de extrema pobreza, né, de uma criança que tem que trabalhar para auxiliar. Mas se não tiver necessidade, ela não vai trabalhar, ela vai estudar em Harvard e não vai precisar fazer nada. Assim, Desculpa, doutor. Né? Às vezes você está fazendo tem escola aqui para ele estudar. Não é? Nesse sentido de falar assim, olha, é melhor estar trabalhando do que estar fazendo outra coisa. Até o doutor pode até falar que o ECA ele tem outras situações que também tem obrigação do Estado para essa criança, para esse adolescente. Né? Não acho que eu não penso assim a respeito do pensamento de vocês assim, olha, se ele não trabalhar ele vai passar fome ou vai roubar. Eu acho que é um pensamento um pouco distorcido, porque a gente quer que o Estado, situações que essa criança, esse adolescente, pré-adolescente, ele tenha assim a sua formação, que ele galgue andares superiores, que ele estude, que ele tenha a faculdade, até para ele ter um emprego melhor, para ele trabalhar melhor até então. Se ele ficar, os estudos, e aí a gente pode pesquisar isso, tem demonstrado que as crianças que começam precocemente estudando têm um baixo nível de escolaridade, não estudam, não conseguem nem ir para o 2º grau. Começam muito cedo trabalhando. Começa muito cedo trabalhando, então quer dizer, ela se priva, tem dificuldades enormes com matérias como matemática, física e química.
porque ele foi privado nesse sentido. Então, assim, Mas a evasão escolar eu não vivo nesse hoje... mundo de Bob, de... Lógico que eu mas sei o do número da que evasão escolar hoje é altíssimo. Mas hoje eu penso muito... Né? E eles deixam de ir na escola exatamente pela necessidade que a família tem. Sim, então, e aí quanto mais ele trabalhar, menos ele vai para a escola. E menos vão ter cidadãos pensadores, que não são manipulados, que não aceitam qualquer coisa, porque eles só vivem da necessidade de trabalhar só para sobreviver. Eu acho que isso Eu só pediria licença vocês minutinhos. Nós estamos com o deputado Valdir aqui, delegado Valdir, que é deputado federal pelo PSL, ele está online aqui com a gente. Boa noite, deputado. Prazer em receber o senhor aqui na nossa programação. Nós estamos com um probleminha no áudio aqui com o deputado, o pessoal vai corrigir, a gente já volta a falar com o senhor. Desculpe, doutor, então podemos continuar. Ô, Denis, eu vejo um grande problema, um descompasso muito grande entre o poder executivo e o poder legislativo. Porque a legislação, o ECA, quando a gente começa a estudar o ECA, quando a gente vai passar as leis do ECA, ele é extremamente protetor lindo, na educação, na saúde, no trabalho do menor. Bem como a Constituição. Agora, quando a gente vê o poder executivo pegando essa lei e colocando em prática, há uma enorme lacuna que a gente vê um absurdo de a falta de execução. Então, se o poder executivo passar a fiscalizar, já é um grande passo no trabalho, por exemplo, porque toda empresa tem que ter menor aprendiz. Agora, no nosso bairro, quando a gente olha ao nosso redor, quantas empresas, eu estou falando da cidade de São Paulo, imagina no Brasil afora, que cumpre. Se aqui é difícil de fiscalizar, se aqui é difícil. Então, temos uma legislação brilhante de introdução do adolescente de 14 anos ao mercado de trabalho. O que falta é o cumprimento dela, né? Cabe a nós, primeiro, termos a boa consciência de empregar esses menores aprendizes e também do poder executivo fiscalizar. O que não pode é ter muita exceção. Por exemplo, quando nós vemos crianças trabalhando de 4, 5 anos na televisão. Sim. Então, esse até já quero colocar um pouquinho de pimenta aqui no assunto pelo seguinte. Crianças na televisão, ou seja, aí a criança começa a receber um cachê elevado e etc. Mas uma outra coisa que no Brasil parece meio tabu, e eu não sei se já passou a matéria, depois, por favor, a produção confirma comigo, sobre os Estados Unidos. Eu passei muito tempo lá, e lá é uma coisa normal, um menino de classe média, que mora no mesmo condomínio que você mora, ele lá bater na sua porta para saber se você quer que ele corte a sua grama. E hoje não entrega muito jornal, né? Com a internet, com tudo isso é meio... Sim. Mas antigamente também, ele passava entregando jornal. E Ou isso... como babysitter, né? Babysitter, não, de pessoas da mesma classe social. Porque aqui o que eu vejo no Brasil, tem uma insurgência muito grande. Não, tem que trabalhar porque senão vai roubar, porque senão não vai passar fome. Mas e o problema do trabalho da classe média? Parece que tem um tabu, né? A classe média acha que o filho trabalhar, ou o filho fazer um serviço como lá é normal. Vai com 12, 13 anos, ele vai cortar a grama, ele passeia com o cachorro nos Estados Unidos e recebe. Aqui parece que isso daí você está denegrindo a imagem da criança. Não, meu filho, imagina, como? Ele vai cortar a grama do vizinho? Quer dizer, funciona o quê? Essa história de trabalhar mais cedo é só para pobre? Usando o português normal? Esse trabalho, Denis, é interessante que dessa forma, ele é pedagógico, ele coloca ali, olha, responsabilidade, proatividade desse adolescente, né? Isso é bom. Ter atividades, às vezes até dentro de casa, quando nós delegamos funções ou trabalho para os nossos filhos dentro de casa. Isso é maravilhoso. Eu acho que a grande questão aqui é obrigá-lo ou colocá-lo a um trabalho excessivo, né? Fora das leis, fora das fiscalizações. O senhor falou certo, correto. O ECA, ele é perfeito. Se fosse cumprido na sua íntegra, nós não estaríamos nem abordando esse tema aqui. Exato. Né? Porque a gente olhar com um olhar para o futuro desse adolescente, que a gente quer o quê? Que ele estude,
e trabalhe, mas que tenha essas condições, que chega na sua idade adulta com a saúde mental. Infelizmente, hoje nós temos o pessoal se preocupa muito com a pandemia que está. E aí, puxando a sardinha por ser psicólogo, a tal da quarta onda que vem sobre a saúde mental. E como que nós adoecemos emocionalmente, Denis? Sempre na origem, na infância. É sempre ali. Por isso que os psicólogos não é contra o trabalho, é assim, essa proteção, desde que tenha uma proteção, algo que seja específico. Isso que você citou nos Estados Unidos, maravilhoso, a criança tem uma atividade, tem uma responsabilidade, a partir dali eu já estou trabalhando conceitos com ela nesse sentido. E da criança? A gente sabe que para a criança trabalhar na televisão, né, ela precisa de uma autorização, não basta os pais concordarem. Isso. Né? Ela precisa de um mesmo. alvará judicial para exercer a atividade. Mas parece que isso é aceito, né, pela sociedade. Não tem problema, porque aí ganha bem, fica famoso, aí não tem problema. Status. Isso. Começa lá com 8 anos e às vezes coisas perigosas, né? Principalmente em novelas, né? É exposto a situações. É uma situação para uma Exato. criança de 8 anos, 10 anos é complicado. É como o mas aí Jimmy não tem tinha problema. falado que é lúdico Isso. e tudo, mas existe uma estafa mental. Cobrança, porque né? são textos e textos para se decorar. Não, e mesmo Não é, a doutor? convivência com assuntos abordados na novela, assuntos que não é para uma criança de 8, 10, 12 anos. Exatamente. E isso é tratado na Convenção 138 da OIT, da Organização Internacional. Lá no artigo 8º fala que, por exceção, pode uma criança trabalhar em evento artístico ou de televisão. Porém, percebe que era por exceção. Hoje em dia é tratado esse assunto como regra. Exato. A gente assiste as televisões, quase todas as novelas tem criança. Tem o elenco, exato. Propagandas tem criança. Então, a mídia hoje tem muita... Você vai num teatro, tem criança. Você vai num circo, tem criança. Então, percebe que virou regra. O alvará judicial, uma medida de exceção, ao que parece, virou regra. Por isso que é alvará, né? Por isso que é pedido alvará. especial. Olha, eu tenho que me reportar a uma autoridade, eu posso participar, meu filho pai, não. Nesse caso, analisamos, agora virou regra. Só queria pedir mais uma vez licença a vocês. O deputado delegado Valdir voltou aqui, acho que agora o áudio está ok. Boa noite, deputado, prazer recebê-lo. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor Ari. Boa noite, doutor Jimmy e Priscila. Obrigado aos amigos na sua opinião. E aqueles que estão nos assistindo. E qual a opinião do senhor, doutor? Na verdade, eu tenho uma opinião um pouquinho mais dura, né? Eu venho da periferia. Eu venho do gueto. Trabalhei em favela há muito tempo. Trabalhei nas regiões mais violentas de Goiás. Em torno de Brasília, na capital aqui. Eu venho de família muito pobre. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, enchendo o saquinho de café no norte do Paraná. Depois, 8, 9, fui servente de pedreiro. 10, 11, trabalhei em armazém. Trabalhei de sorveteiro, pipoqueiro. E isso antes dos 14 anos. E virei delegado de polícia e de professor e hoje deputado federal 2 vezes mais votado pelo estado de Goiás. Então eu diria para vocês, se não fosse o trabalho, talvez muito cedo, talvez eu não seria deputado hoje. Então eu sou defensor que eu penso que a criança, que é antes dos 12 anos, né? Eu acho que você não deve impedir os pais de disciplinar. Ajudar em casa é dobrar a roupa, lavar louça, começar essa disciplina cedo em casa. Aí eu diria que... mas e a educação? Nós temos que compartilhar a educação com o aprendizado de uma atividade. Diria para você, eu que venho da periferia, eu sei da experiência de garotas de 9, 10, 11, 12 anos se prostituindo, ou traficando, ou como vocês disseram aí em parte do programa, sendo artista. Para ser artista pode, para cantar música pode, e não pode para outros aprendizados.
diria mais, né? Nós temos uma PEC que queremos aprovar aqui na Câmara, onde a gente permitiria ao adolescente, a partir de 12, 13 anos, 4 horas de jornadas, com obrigatoriedade de trabalho, de educação, escola, 15, 16 anos, 5 horas de jornada, 16, 17 anos, 6 horas de jornada, sempre combinando com escola. Eu acho que nós vivemos dois Brasis, né? Um Brasil onde alguns têm as escolas particulares, onde os pais pagam as escolas particulares, e outro de um país de 70%, 80% da sua população, onde os jovens vivem na periferia. O pai é vigilante, a mãe é doméstica, o pai trabalha no posto, o pai tem que acordar. Eu morei em São Paulo também já, onde você tinha que acordar 5 horas, você acordar 5 horas da manhã para voltar para casa 23 horas. E quem cuida dos filhos? É o traficante, é o cara que vai trazer a menina para a prostituição, para o trabalho doméstico. Então a gente tem que formalizar algumas atividades. Então, trabalhar por 4, 5, 6 horas, dependendo da idade do adolescente, não da criança, e permitir, né, que ele tenha educação. Eu penso que dá para conciliar as duas atividades, porque nós não somos um país rico ainda, não somos um país do primeiro mundo. Eu acho que o Estado interfere demais na vida do cidadão, na família, seja na educação, seja no trabalho. Então, você deixa a decisão, e você falou mais cedo, Denis, que o STF consolidou de que adolescente não pode trabalhar. Me pergunta quem desses juízes conhece a realidade do Brasil, da periferia do Brasil, de Goiânia, de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, conhecem nada e querem decidir pela vida das famílias. Isso é uma vergonha. Essa é a opinião que eu tenho, que eu defendo, já não é de hoje, mas de há muito tempo, pela experiência de vida e por ter visto o testemunho de tantas mães que perderam seu filho para droga por causa de dolinhas de 5, 10 de maconha ou porções de crack, 2 porções de crack de R$10. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor, uma boa noite, foi um prazer estar com o senhor e ouvir a sua opinião. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, à disposição. Então, aí a gente volta naquela história, né, do Brasil real e do Brasil decidido pelas autoridades ou nos gabinetes com ar-condicionado, e fica uma dicotomia muito grande, né? A legislação, ela está muito clara, Denis. 14 anos, pode trabalhar como menor aprendiz. Porém, ninguém está dando oportunidade. Poucas são as empresas que estão abrindo as portas para os menores aprendizes. Está faltando, muitas vezes, a escola de aprendizagens para fazer a interface, para fazer a negociação de trazer o menor aprendiz para dentro das empresas. Não seria o caso de uma ampla discussão, é uma ideia, né? Mas uma ampla discussão sobre o assunto do seguinte: olha, nós vamos estabelecer um certo setor aqui, uma atividade que só pode ser exercida para menores, sei lá, de 13, de 14 aos 16 anos. Algumas atividades, exato. Né? Então, é lógico, teria um controle, não poderia ter periculosidade, insalubridade, não poderia ser trabalho noturno, não poderia ter nada o estudo, que agredisse uma carga horária. Mas pelo menos para saber, olha, quem se enquadra nisso aqui vai trabalhar nisso aqui. Exato, dar essa liberdade, né, doutor? Porque a gente ouviu aí do delegado, é a realidade. É o dia a dia, é exatamente isso. Crianças, meninas de 9 anos se prostituindo. E a gente sabe que tem muito disso no norte, no nordeste. Se a gente for falar aqui de São Paulo mesmo e a gente for para a área rural, Jimmy, você me desculpa, as crianças estão trabalhando com os pais na lida, na roça, desde muito cedo. Sim, sim. Sabe? E isso, eu não vejo que isso... me desculpe, eu não tenho nem competência para falar psicologicamente quanto você. Eu sei falar enquanto jornalista e aquilo que a gente vê, né? Mas eu lhe peço licença por isso.
Mas isso não desabona ninguém, né? A gente tem, vou até citar o nosso líder aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus, não é? Começou em muitos casos, inúmeros casos. Jovem, na lida na como área pai. Rural, agrícola. Exato. E o que desabonou ele? Interessante Nada. a fala do senhor deputado, que ele agrega, mesmo sendo defensor do trabalho infantil, com o ensino. Acho que isso... não, mas acho que isso... E uma carga... Mas eu acho que isso E uma carga... Não pode ser contra. E você viu que ele falou de uma carga Reduzida. reduzida, o que às vezes não acontece na criança que está no campo com os pais. É uma carga excessiva e os estudos, depois eu posso te passar, tem demonstrado que essa criança com carga excessiva, ela não vai para a escola, não tem o ensino. Então não tem essa segunda parte, né? Simplesmente por N questões sociais, de trabalho, ela vai ficar uma carga muito maior que as 4, 6 horas. Mas fica excessiva porque a gente não tem leis hoje, aí vai entrar ou o uma que o doutor tá reforma falando, né? trabalhista, doutor, Mas vai cair aqui. o problema, você entende que atenda essas necessidades e coloque regras. Aqui é o país do pode ou não pode. O problema, Denise... Agora, você pode ser ator. Pode cantar, o problema é essa diferenciação, porque então, a legislação, ela tá linda de ver, tá quase uma poesia. Sim, mas tá quase uma poesia que precisa. Agora, o que não pode é ter uma tremenda diferenciação. A gente vê tantas atrizes, tantos atores mirins, crianças, às vezes bebês, levando uma vida profissional de tão pequeno. Aí até o nosso telespectador falou, né? Esse pode. Exatamente. Sim. Por exemplo, até no futebol mesmo. Crianças de 10, 12 anos já afastada dos pais, trabalhando. Né? Então, quer dizer, só pega a elite, a sociedade. Mas a grande maioria da população não é, doutor? E acho que fazendo contratos com garotos de 12 anos, faz com o pai e com a mãe, porque ele não pode assinar, mas é para o trabalho. Denis, precisamos urgente que o Poder Executivo leve a legislação muito mais a séria. Essa é a verdade. Que cumpra o ECA, que cumpra a CLT, que cumpra a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Está tudo muito claro ali. A partir do momento que o Poder Executivo ser um exemplo de cumpridor de normas, principalmente de fiscalização, agora, a partir do momento que faz uma lei, o Poder Legislativo, o deputado, vai lá, aprova a lei e depois de nada adianta, é complicado. É aquela história da lei que não pegou, né? Que não pegou, mas aí não vai pegar a Constituição Federal, não pega o ECA, não pega a CLT. Cria um hábito ruim. Exato. Um hábito ruim. Exato. Nós temos mais uma ligação. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, fala com Alexandre. Alexandre, Itapevi, São Paulo. Itapevi, São Paulo. E qual a sua opinião sobre o assunto, Alexandre? Eu cheguei tem mais ou menos 20 minutos que estou acompanhando o programa e eu vi o tema, né? Menores de 16 anos podem trabalhar. Menores de 16 anos podem muita coisa nesse país, muita coisa. Ele pode roubar, e não vai preso. Tem muitos menores de 16 anos que são muito fortes, tem muito mais mães de 16 anos, pai e mãe de 16 anos. Então, é tratado por alguns da sociedade como criança, como menores de até 17 anos, vão viver 29 dias é menor, dentro da lei, né? Então, mas voltando no tema de menores de 16 anos, pode trabalhar? É claro que pode. Hoje eu tenho 42 anos. Eu trabalhava com 14 anos sem precisar trabalhar. Meu pai me dava de tudo, mas o meu pai me ensinou que o trabalho significa o homem. Então, desde criança, desde os 14, antes dos 14, 13 anos para tentar, eu já trabalhava. Pegava bonitinho na padaria para as pessoas que entravam e aquilo me motivou assim, né? Aquilo me ensinou a dar valor no dinheiro, a dar valor na responsabilidade. Então, sim, o trabalho do menor, uma criança dos 14 anos, ele precisa daquele trabalho de saúde, ele precisa daquele trabalho de justiça da criança, eu acho que não faz mal nenhum. Esse negócio de que, como está sendo muito debatido, que eu estou acompanhando a coisa aí vocês falando, de atores podem trabalhar, crianças podem trabalhar, eles levam nos testes de filmagem horas e horas, eles ficam dentro de casa, tá? E eles podem trabalhar. Por que eles podem trabalhar? Porque geralmente são filhos bacanas, são filhos de pessoas influentes, são filhos de artistas, né? Mas vai um filho, que o peixinho é. Ou seja, o pobre, ele não tem essa mesma
essa mesma oportunidade. É raro que pode te falar daquele perigo que torna uma coisa de filme, de novela, de comercial. É muito raro isso aí. Então, assim, se pode trabalhar um filho bonito, ganhando muito, se o filho do pobre tem de prazer, né? Se a criança quer trabalhar no serviço não tem de saúde, e o pai concorda com aquilo, não é um trabalho perigoso, eu não vejo mal nenhum. Eu trabalhei com comecei a trabalhar antes dos 14 anos, né? Trabalho até hoje, fui criado de uma forma correta, então eu decidi pegar o menor não pode fazer isso, o menor não pode fazer aquilo, então fisicamente o menor então não tem culpado dele, porque se ele não estiver fazendo alguma coisa, mente parado e vira o diabo, ele é a minha mãe, né? É verdade, é verdade. Menor de 16 anos, menor de 14 anos para trabalhar, 16 anos, mas tanta coisa, lá para balada, já que menor de 16 anos já é, muitos vezes 14 anos já é pai e vai poder trabalhar, né? Então essa é a minha humilde opinião, respeito aos demais que estão aí, concordo, estão a favor, e sim, se o menor fazer apoio de novela, pode gravar comercial, pode fazer filme, e pode beijar numa cena de novela, no menor de 14 anos, 13 anos, 12 anos pode beijar, pode fazer uma cena picante, né? Cena de adulto, tem criança fazendo, e ninguém fala nada. Só assim vai tomar muito tempo, pastor Bento. Olha, eu vou falar para o senhor que tem uma pessoa que o pessoal está participando aqui também, Eu só queria já agradecer, então, a participação do Alexandre. Alexandre, muito obrigado, boa noite. Vamos falar um pouquinho o pessoal do Instagram aí, senão depois eles... O pessoal concorda exatamente com o que ele está falando. Olha, tem o Josinaldo Souza, ele está falando assim, olha, que isso há 50 anos atrás, trabalhar, era dignidade, diversão, aprendizado e símbolo de honestidade. Porém, com coerência, claro, com tempo para a escola e para brincar. Todos os amigos eram como irmãos. Aí tem a Meire que fala aqui embaixo. Na minha opinião, os jovens a partir de 15 anos já podem trabalhar e conciliar os estudos. Então, todo mundo fala em conciliação. A Fernanda, ela fala assim, na minha opinião, quanto mais cedo o jovem começar a trabalhar, melhor. Comecei aos 8 anos e não me arrependo. Ela é do bairro de Perdizes, aqui em São Paulo. Então, quer dizer, eu nunca vi ninguém abalado psicologicamente. Que um ponto porque... aqui todo mundo concorda, né? Que em hipótese alguma o estudo pode-se incentivar o trabalho em detrimento do estudo. Exato. Isso eu acho que não... Acho que a gente tem que puxar atenção, Denis, para o trabalho infantil, né? E pegando essa definição de criança do ECA. Exato. Né? Até os 11 anos, 11 meses e 29 dias. Então, é para esse público, é evidente que o adolescente tem mais que começar a trabalhar mesmo, eles estão certo começar. Mas a lei, e se eu pensasse diferente assim, seria até injusto. Eu trabalho no Ministério Público do Estado de São Paulo. Um abraço a todos os promotores, amigos, com essa ideia de proteção. A lei justamente não é para o filho do bacana que está trabalhando lá, é para proteger aquela criança que está sendo explorada, que está sendo excessivamente. Por isso que vem até o Conselho Federal de Psicologia para essa proteção, para essa pessoa que está com a carga sobrecarregada. Não está dizendo de trabalhar com o pai, de auxiliar, aquela coisa um pouco mais lúdica para colocar algumas questões para ele trazer. Está dizendo para aquela criança que é obrigatória a trabalhar para prover, para trazer, e a família mantém-se daquele dinheiro. Né? Eu acho que é isso que... aí a gente está falando até 16 anos. 16 anos era para estar trabalhando faz pelo menos 2 anos. E muito tempo, né? Mais uma vez eu pedi licença. Nós temos aqui mais uma participação. Se já estiver no ponto, por favor. Deputado. Deputado Jefferson Fernandes, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui na programação. Satisfação, Denis. Satisfação estar aqui junto com os teus convidados, convidadas. É um assunto bem instigante, eu acho que ele é bem adequado. E já que eu estou com a minha filhinha Carolina aqui no colo, penso que nós, tanto que elaboramos leis, quanto pessoas que têm o poder da palavra e geram opinião a partir do que dizem, nós temos que pensar uma política nesse país para todas as crianças como se elas fossem nossas filhas.
E nesse sentido, eu estou muito convicto que criança tem que ter o direito de brincar, tem que ter o direito de se alimentar dignamente, tem que ter escola de qualidade, mas jamais um pai e uma mãe devem deixar a criança sem ensinar responsabilidades. Inclusive, tarefas domésticas, elas são fundamentais para formar uma personalidade futura de aptidão para o trabalho. Isso não significa explorar a criança com trabalho exaustivo, tirar o direito dela brincar, dela participar da escola. O que nós estamos aqui, eu entendi, o centro do debate, é a chamada exploração do trabalho infantil. Nós não podemos dar trégua a esse tipo de acontecimento que, infelizmente, é muito forte no Brasil. E isso está ligado com a miséria das pessoas. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, falando de um problema que afeta as crianças, tentar resolver um problema que é nosso, de adultos, que é a falta de emprego dos pais, renda mínima, programas de transferência de renda que obriguem esses pais a manter as crianças na escola e ter um acompanhamento desses problemas. Me parece que se nós fizermos isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, outras leis, a própria Constituição, devem ser fortalecidas, devem ser aplaudidas. E na prática, a gente hoje vê um debate muito ideologizado no país, do tipo assim, terra arrasada, tem que começar tudo de novo. As leis que estão aí, elas precisam ter um esforço das autoridades para o seu cumprimento. E de outra parte, eu vejo que tem um comportamento até um tanto estranho de certas pessoas. Por vezes, elas ignoram os dados mais gerais que a ciência, inclusive, nos apresenta, e o problema da exploração do trabalho infantil tem a ver com a miséria, inclusive tem a ver com a cor da pele, porque as crianças negras são mais exploradas do que as crianças brancas, e até por região do país. Se pegar o Nordeste, tem mais casos de exploração de trabalho infantil que, por exemplo, aqui no Sul. Eu moro no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que olhar isso, trabalhar forte em favor da dignidade das nossas crianças. E embora o exemplo pessoal não seja válido, eu também comecei a trabalhar muito cedo, sou filho do operário, de dono de casa, de pessoas que sempre trabalharam muito também desde pequenos, mas nós temos que olhar os dados para além da informação pessoal, porque nem todo mundo que teve um trabalho desde pequeno ascendeu como deveria ascender do ponto de vista dos estudos e profissionalmente. E isso é muito nítido quando a gente percebe que crianças que trabalham com trabalho pesado, por exemplo, elas não têm condições de chegar na escola e render que nem as outras que efetivamente tiveram todas as condições. E aí eu também percebo uma coisa importante. Nós temos um comportamento hoje da classe média brasileira que é de deixar as crianças e adolescentes totalmente fora das suas responsabilidades. E muitas vezes esses mesmos pais que não educam e nem dão limite para os seus filhos, acham que o filho do pobre tem mais que colocá-lo para trabalhar. Então, eu acho que tem que ser um debate mais lúcido, mais sereno, e dou parabéns para a condução do programa, que está tendo visões de diferentes áreas, da psicologia, do direito, do próprio jornalismo, e nós, deputados, também podendo aqui dar a nossa opinião. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor, foi um prazer recebê-lo. Uma boa noite. Prazer todo meu, muito obrigado. Na sequência, já vou pedir só mais um minutinho para vocês. Nós temos uma matéria aqui do presidente da Brinq, um depoimento dele. Se estiver no ponto, já vamos emendar e voltamos aqui com nossos convidados. Eu sou o Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq. O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, está comemorando 30 anos esse ano. A Fundação Abrinq esse ano também comemora 30 anos. O ECA, a situação das crianças, avançou muito, melhorou muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem muitos desafios. A Fundação, no seu início,
trabalha, está no seu DNA o combate ao trabalho infantil. A gente está sempre trabalhando para evitar que crianças com menos de 14 anos trabalhem. A Fundação faz campanhas todos os anos explicando o que é o trabalho infantil e falando para a sociedade o quão ruim é o trabalho, o quanto faz mal para as crianças. A gente tem vários programas, um deles, o programa Empresa Amiga da Criança. Então, empresas que não têm trabalho infantil, que fazem uma ação que ajudam crianças e adolescentes, a Fundação Abric reconhece essas empresas como empresas amigas da criança. Hoje, a gente sabe, os números mais recentes mostram que a gente tem mais de 2.400.000 crianças no trabalho infantil. Porém, com a pandemia, a gente acredita que esse número pode ter aumentado. Então, vamos ter que fazer um trabalho muito sério para fazer uma busca ativa de onde estão essas crianças e tirá-las do trabalho infantil. Nem todo mundo sabe, e as pessoas dizem que é melhor estar trabalhando do que matando e roubando. A situação não é bem essa, não existem só essas duas condições. E o trabalho infantil faz mal para a saúde. Crianças são mutiladas, crianças morrem por causa do trabalho infantil. Não é para trabalhar. Existem vários sites que você pode arrumar informação sobre o trabalho infantil. Um deles é o nosso, nãoautrabalhoinfantil.org.br. nãoautrabalhoinfantil.org.br. Acesse e saiba mais. Nós temos também um PL do deputado Luiz Carlos Mota, que a matéria já está pronta, eu já vou pedir na sequência para rodar e voltamos com os nossos convidados. Boa noite, Denis. Boa noite, telespectadores do programa Na Sua Opinião, da Rede Mundial. Infelizmente, não foi possível estar aí no estúdio para debater um tema tão importante como o combate ao trabalho infantil. Mas agradeço a oportunidade de falar sobre o projeto de lei que apresentei recentemente na Câmara. Sou um parlamentar representante dos trabalhadores e, como presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, trago em minha trajetória de lutas um forte engajamento pela erradicação do trabalho infantil. Embora seja expressamente proibido na Constituição e na CLT, o trabalho infantil ainda é uma realidade para milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. E como a legislação atual não é suficiente para erradicar a exploração do trabalho infantil, fui motivado a apresentar o projeto de lei número 4455/2020 para reforçar a lei contra esse tipo de crime. Hoje no Brasil, segundo o IBGE, temos mais de 2,5 milhões de meninos e meninas vítimas do trabalho infantil. E, conforme a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o número de casos de trabalho infantil subiu 277% entre março e maio deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. O aumento do desemprego e a perda da renda familiar, consequências socioeconômicas da pandemia da Covid-19, também fez o número de crianças vítimas do trabalho infantil crescer. Para ajudar no sustento da família, a criança sai em busca de trabalho. Ao serem submetidas ao trabalho penoso, perigoso ou insalubre, muitas delas sofrem mutilações e danos irreversíveis à sua saúde, levando inclusive à morte. Dados do Ministério Público e do Trabalho revelam que entre 2007 e 2018 foram registrados 300 mil acidentes de trabalho com crianças e adolescentes e 42 óbitos, na faixa etária de 14 a 17 anos. É importante priorizar a proteção à criança e ao adolescente para a erradicação do trabalho infantil. Daí a necessidade de aprovarmos mais essa ferramenta de combate à exploração do trabalho infantil. O PL 4455 modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão para quem comete o crime. O combate ao trabalho infantil está diretamente ligado aos problemas estruturais da nossa sociedade, que ficaram ainda mais visíveis com a pandemia. Por isso, defendo o fortalecimento de políticas públicas para a geração de renda e emprego e ampliar o acesso à educação, ao esporte e à cultura. É preciso reforçar programas assistenciais e criar outras iniciativas para crianças e adolescentes tenham seus direitos preservados e uma vida digna. Abraços a todos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Só para a gente deixar claro, a gente conversava aqui, é lógico, ninguém aqui é favorável à exploração do trabalho infantil, nada disso, crianças com 7, 8, 9, 10 anos. Acho que o debate nosso hoje, e pelo menos é isso que a gente tenta passar à população, é essa diferença, se pode começar aos 16 anos... É uma discussão mais ampla, ou né? um pouco antes, aos 15, aos 14, em atividades, logicamente,
que não representem perigo à vida do adolescente. Até porque ele também vai para um extremo, não é, doutor? Você vê, a gente não pode nem ir para um extremo de um lado, nem para o extremo do outro. Há crianças mutiladas. Sim, há. E precisa de fiscalização também com relação a isso. Isso é uma coisa que já é indiscutível. Acho que ninguém... É indiscutível. Ninguém aqui é a favor a isso. Claro, eu tenho 15 anos de idade. Exato. A minha família tem uma necessidade financeira que eu trabalhe fora para ajudar. E o senhor tem essa possibilidade? Eu tenho disposição de trabalhar. O mercado de trabalho oferta essa oportunidade. Exato. Mas não, eu tenho que esperar mais um ano para completar 16. Acho que o básico é isso. Sim. Exato. Agora, ninguém vai lá fiscalizar no morro, né? Enquanto o traficante está fazendo essa criança... Não, trabalha... Então... Voltamos novamente no problema do poder executivo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Né? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, a data da minha carteira profissional foi no dia do meu aniversário, de tanta vontade que eu tinha de trabalhar. E comecei a trabalhar logo 20 dias depois. Me fez mal? Aparentemente não, mas pode ter feito mal para mim, porque eu entrei numa empresa já com uma linha de produção, já com pressão psicológica. Então eu gastava 2 horas para chegar, trabalhava 8 horas e depois mais 2 horas para voltar, ia direto para a escola e chegava em casa meia-noite. Saía às 5 da manhã, porque era distante, e chegava meia-noite. A legislação atual não permite isso, mas permite que eu trabalhe dentro das condições. Eu poderia ter trabalhado naquela mesma instituição? Poderia, com uma carga horária reduzida e sem estar na linha de frente de produção. Então, eu tive minhas perdas, sim, na educação, porém, eu tive que ir atrás depois. O deputado, ele começou na periferia, eu também morei na periferia de São Paulo, eu também passei dificuldades, é uma realidade difícil, mas eu tenho certeza, assim como eu tive que pagar um preço posteriormente, para ele estar onde ele está, ele teve que pagar um preço de estudo também. Inclusive, até, eu queria só, antes de passar para o Jimmy, que ele falou uma coisa que vai justamente naquele ponto que você tocou, né? Quem começa a trabalhar muito cedo parece que tem uma dificuldade maior no aprendizado. Mas eu só queria saber se já tem o resultado da nossa enquete, para a gente passar. Se tiver, já pode me falar aqui no ponto, eu passo. 92% sim, concorda que poderia trabalhar antes dos 16 anos. 8%, logicamente 8% não. Então, você veja, uma votação significativa, né? 92% dos nossos telespectadores, aí, os internautas, concordam que poderia se baixar essa idade de 16 para 14, para 15. E voltando agora ao tema, o deputado tocou exatamente naquilo. Eu só queria pedir um pouquinho de agilidade a vocês, que a gente está aqui encerrando, estamos quase em cima da hora, mas queria que você abordasse esse aspecto que ele falou. Quem começa a trabalhar mais cedo tem uma dificuldade maior no aprendizado? Que fala interessante, né, do senhor deputado. São os dados que trazem isso, né, Denis? Tem vários artigos que vão tratar disso, que essa pessoa ela fica trabalhando e não galga, não tem ascensão profissional e nem acadêmica, possivelmente. Então, é um dado interessante. Seria por isso que eles falam muito bem de fazer essa junção dos dois, que ele trabalhe, mas que tenha os estudos para até ter uma qualidade de vida melhor, ter uma profissão melhor e galgar melhor, né? Então, não só o trabalho que identifica o homem também, o estudo também traz isso para ele. Estatisticamente, cientificamente comprovado? Sim, artigos científicos. Se você colocar no Google lá, trabalho infantil, danos psicológicos, você vai ter essas informações. Bom, nosso tempo está acabando aqui, queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Jimmy, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui. Doutor, muito obrigado. Todas as suas ponderações, suas análises jurídicas, suas análises de vida, né? Fáticas. Né? Uma pessoa que começou a trabalhar também aos 14 anos, acho que ajudaram muito a formação da opinião do nosso telespectador. E Priscila, como sempre, nos ajudou e nos abrilhantou aqui com as suas matérias, mais uma vez, uma satisfação muito grande e que a gente possa, né, olhar para um país mais igualitário, né, para todos, não é? É verdade. E o importante para nós é a sua opinião. Não perca, toda sexta-feira, 11 da noite, ao vivo, sempre um tema polêmico. E na sexta-feira que vem, querendo Deus, estaremos aqui novamente às 11 da noite. Um bom fim de semana e que Deus abençoe sua vida.